Olá, oitavo ano, bom dia. Vamos lá para mais uma semana de estudos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o período da puberdade e sobre quais mudanças acontecem no organismo dos adolescentes nesse período, tá bom? Tudo isso envolve o sistema endócrino, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele na nossa próxima aula. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal, começando a nossa aula de hoje. A gente vai falar assuntos relacionados a essa diferença, né, essas mudanças que acontecem, principalmente na fase da adolescência, no corpo dos meninos e das meninas, tá bom? Mas antes da gente começar a falar sobre isso daí, a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento humano. Aonde são, gente, as fases de maior crescimento do ser humano? Primeiro, quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, né? Quando o embrião se desenvolve, forma um feto, que forma um bebê e assim por diante. Essa é a fase, né? Essa fase da gestação é uma fase de intenso desenvolvimento, tá? E rápido. A gente passa por essas rápidas mudanças. Outra fase que a gente percebe essas rápidas mudanças é na fase que a criança tem de 0 a 2 anos de idade. Né? Muitas mudanças acontecem no corpo da criança nesse período. E outra fase marcante é o que acontece na época da adolescência, passando pela puberdade. E aí essa fase, geralmente, que é uma fase bem difícil e complicada, que geram muitas dúvidas, por quê? Porque são mudanças que acontecem de forma muito significativa na vida das pessoas, né? E de forma muito perceptível. E numa fase da vida que você começa a querer entender coisas que você não entende e surgir dúvidas que você antes não tinha, né? Então, sobre o seu futuro, sobre inúmeras coisas, né, pessoal? Então, a gente fala que a adolescência também é chamada de aborrecência por isso, né? Por os pais, no caso. Então, olha só. Essas são as fases do desenvolvimento que a gente consegue perceber essas maiores mudanças, tá? Existe a idade adulta, né? Que já é uma idade de maiores responsabilidades, onde o ser humano ele pensa em constituir uma família, em constituir um futuro, em ter uma profissão, é onde ele começa a ter maiores dificuldades relacionadas a financeiramente, né? Porque ele tem mais essa responsabilidade com o dinheiro, com as finanças e tudo mais, né, gente? E temos a idade adulta, a idade idosa, né? A velhice, que no caso é daquela fase assim da vida do desenvolvimento em que a pessoa relaxa, né? Já teve toda uma vida, já passou por várias experiências, e aí é uma fase que a pessoa se torna mais cansada, geralmente quer cuidar mais da saúde, ok? E aí precisa de vários cuidados também, né, gente? A pele vai tendo pouca elasticidade, os ossos vão tendo pouca resistência, isso vai diminuindo com o tempo, tá? Os reflexos também vão diminuindo, então por isso que é uma idade mais amena da vida do desenvolvimento humano, tá? E aí, mas essa não é a nossa principal objetivo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre principalmente essas duas coisinhas que estão na tela aí, puberdade e adolescência. Embora muitas pessoas pensam que puberdade e adolescência são a mesma coisa, na verdade são coisas diferentes, tá, gente? A adolescência, ela é o quê? Ela é esse período de transição que existe entre a idade, né, da infância e a vida adulta. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Geralmente é a idade onde surgem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas do que você quer para sua vida, para o seu futuro, relacionado à sua profissão, relacionado à sua vida amorosa, relacionada a N coisas que vocês sabem, né, que acontecem. Então, esse período de transição dessa idade é chamado de adolescência. Geralmente acontece entre de 10 a 20 anos, né? Só que, muitas das vezes, a adolescência, na fase da adolescência, é que acontece a puberdade. A puberdade, gente, nada mais é do que as mudanças biológicas que acontecem, as modificações biológicas que acontecem no corpo do indivíduo. Essas mudanças, né, corporais e também hormonais que vão acontecendo no corpo dos meninos e nas meninas nessa idade e que é chamado de puberdade, tá bom?
A gente vai ver um pouquinho sobre o que mudanças são essas, o que pode acontecer de tão diferente na época da puberdade que vai mudar o corpo das meninas e que vai mudar o corpo dos meninos. Gente, nessa fase, geralmente, como vamos sofrendo mudanças assim muito rápidas, tá? Muitas das vezes os adolescentes se sentem, vamos dizer assim, de alguma forma prejudicados, né? Por quê? Vamos dar um exemplo, ó, quando nascem muitas espinhas, né? É uma fase que nasce muitas espinhas. Então, geralmente, os adolescentes se sentem feios, se sentem com vergonha, né? Não quer sair porque tem muitas espinhas no rosto e aí fica constrangido com isso. Gente, todo mundo passa por essas etapas. Todos passam por essa fase, tá? É uma fase, por ter essa fase de transição, geralmente as pessoas não se aceitam e não querem passar por essas mudanças, acham que aquilo dali vai ser o fim do mundo, não é, tá? Mudança nos meninos, quando eles vão mudando de voz, geralmente com aquela voz feia, né? Calma, é um processo, todos passam por esse processo, tá bom? E é uma fase, gente, que a gente tem que se aceitar como a gente realmente é, tá bom? Então a gente vai falar aqui de alguns tipos de mudanças que podem acontecer no corpo, tá? Mudanças físicas no corpo, tanto das meninas quanto dos meninos. Então, vamos falar das meninas primeiro, ó. Nas meninas, podem acontecer o crescimento das mamas. Então, é a parte, né, da vida de desenvolvimento em que os seios aumentam de tamanho, tá? A cintura das meninas, elas também ficam mais marcada, né? Antes era a criança fica mais quadradinha, digamos assim. Agora a cintura começa a afinar um pouquinho, tá? E por conta disso, vai acontecer o quê? O alargamento dos quadris. Essa região fica mais larga, tá? As pernas das meninas também ficam mais grossas e a pele mais oleosa. É aquilo que eu falei com vocês. A gente começa a produzir uma coisa que é chamada de sebo, tá? As glândulas sebáceas que produzem esse óleo, né, natural da nossa pele, eles aumentam a sua produção nessa fase, gente. Então, por isso que a nossa pele fica muito oleosa, muito espinha, tá bom? Surgimento de pelos pubianos, né, que é pelos na região da vagina da mulher, e os ovários, eles crescem e amadurecem o primeiro óvulo. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso com vocês. Diferente dos meninos, as meninas, elas já nascem com a quantidade de óvulos suficiente que ela vai liberar durante toda a sua vida. Então, na fase onde acontece a primeira menstruação da menina, ela vai estar liberando o seu primeiro óvulo. O que acontece em relação a isso? A partir daí, o corpo da menina, com essas modificações, depois da primeira menstruação, no caso, a menina já é capaz de engravidar, de entrar para a fase reprodutiva. Por isso, gente, que é muito importante a questão do preservativo, né? De se preservar e tudo mais, tá? Tudo acontece na fase certa, né, gente? Na idade certa. Então, não precipitemos as coisas. Então, só para vocês saberem, a partir daí, todo mês a menina vai liberar um óvulo por mês. Então, o que significa isso? Ela passa por esse período, que é chamado de período fértil, onde ela vai eliminar um óvulo por mês. E aí ela vai eliminando um óvulo por mês, às vezes pode ser 2, tá, gente? Dependendo do organismo. Até chegar na fase do que a gente chama de menopausa, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Ou seja, digamos que a mulher ela tem um prazo de validade para que ela consiga se reproduzir, ou seja, de ter filhos, né? Porque quando se chega na menopausa, a mulher ela para de eliminar esses óvulos e aí ela não é capaz mais de gerar um bebê, tá bom? Diferente dos meninos, que depois eu vou falar com vocês sobre isso. Então, a partir daí, a mulher vai liberando um óvulo por mês. Vocês entenderam essa parte, né? Então, agora nós vamos ver as modificações dos meninos, gente. Os pelos no rosto crescem. Aí existem meninos que chegam na idade adulta, já tem 30 anos de idade, mas não tem um pelo no rosto. Isso pode acontecer? Pode, né? Isso vai variar, gente. Isso é genético, tá bom? Então, podem acontecer esses aparecimentos de pelos nos rostos, começa no bigodinho, né? E depois vai crescendo pelo rosto todo, tá? Mas também pode não acontecer, tá? Isso daí vai variar de organismo para organismo. A laringe, ela aumenta e a voz fica mais grossa. Alguns meninos, pessoal, têm até
aquela parte elevada aqui que vocês chamam de gogó, né? É exatamente isso. Alguns meninos essa parte aparenta muito, porque essa região ela aumenta a sua espessura, ela fica mais grossa, o que vai favorecer o engrossamento da voz dos meninos. Quando passa por esse período de transição, né, os meninos ficam com uma voz até estranha, quando vai sofrendo essa modificação, logo no começo, né? Começa a mudar a voz, e aí muitos dos meninos que são cantores, por exemplo, nessa época ficam mais tranquilinhos em relação a isso, porque realmente é muito difícil, né? Permanecer o timbre de voz nessas mudanças, tá, gente? Acontece o alargamento do tronco e dos ombros e os músculos se desenvolvem. Então, essa região aqui, ela aumenta e larguece, tá? Nessa época da puberdade. E os músculos, no caso dos meninos, por que os meninos malham, ficam muito mais fortes do que as meninas, né, gente? Por causa do hormônio, tá? Que eles liberam, que é a testosterona, e isso favorece nos meninos que esses músculos se desenvolvam mais do que nas meninas, tá? Podem crescer pelos no peito, né? Alguns meninos nascem pelo nessa região, mas pode também não acontecer, como a gente já falou no caso da barba. E os pelos dos braços e das pernas ficam mais visíveis, eles aumentam, ficam mais grossos, tá? Aumentam também um pouco a quantidade, então eles ficam mais visíveis, tanto dos braços quanto das pernas dos meninos. Os testículos, no caso, também tem pelos pubianos, tá, gente? Na região genital. Os testículos crescem e o pênis fica maior, né? E nessa fase pode ocorrer a primeira ejaculação, tá bom? Então, depois do que a gente falou lá, as meninas acontece a primeira menstruação, que é chamada de menarca, e nos meninos acontece a primeira ejaculação, tá bom? Nessa primeira ejaculação, os meninos eliminam o sêmen, que é uma mistura de fluidos que contém os espermatozoides. Então, é isso que eu ia falar com vocês, a diferença que acontece dos meninos para as meninas. Os meninos, eles produzem espermatozoide a vida toda. Os espermatozoides, ele é produzido no testículo, tá bom, gente? Então, os homens, como eles não entram na menopausa como as mulheres, esses espermatozoides, eles são produzidos até a velhice, tá bom? Eles não param de ser produzidos. Se produzem no testículo, né? E é eliminado pelo pênis, pela uretra, que é o mesmo canalzinho onde passa a urina. Mas a gente vai ver isso mais pra frente um pouquinho. Ok? Então, olha só. Coloquei aqui para vocês, ó, início da puberdade nas meninas a partir dos 9 anos. Tem meninas que começam essas mudanças muito precoce, gente, a partir dos 9 anos, tá? E os meninos a partir dos 11 anos, geralmente. Então, não sei se vocês já ouviram falar que as meninas amadurecem primeiro que os meninos. Então, aí, ó, isso é cientificamente comprovado, tá bom, pessoal? Em relação à mentalidade também, né, meninas? Cá pra nós. Mas vamos lá. O crescimento, gente, como a gente falou que as meninas entram na puberdade antes que os meninos, ó, o pico de desenvolvimento das meninas geralmente é nos 12 anos de idade, tá? Onde acontece o crescimento, né, do corpo. Já nos meninos, o pico de desenvolvimento é nos 14 anos de idade. Aí perguntar, professora, quer dizer que passou dessa idade eu não vou crescer mais? Não, gente. Isso daqui é um gráfico, né, de forma geral, né? Cada organismo vai variar conforme o seu metabolismo, os seus hormônios e tudo mais. Ok? Então, o que causam essas mudanças? Existem hormônios que a gente vai estudar na próxima aula sobre eles, que no caso das meninas temos estrogênio e estrogênio e progesterona, tá? Então, elas apresentam pouco estrogênio e pouca testosterona. A testosterona é o hormônio masculino, ok? Que vai estar gerando essas modificações todas aí no organismo. No caso dos meninos, gente, a primeira ejaculação ela pode acontecer à noite. Isso é chamado de poluição noturna, né? Então, o menino geralmente acorda ali com essa ejaculação presente na roupa. Por dentro do corpo das meninas, isso daqui a gente vai estudar um pouquinho mais na próxima aula, tá? Sobre esse desenvolvimento. Mas para a gente falar sobre o que é a menstruação, é o seguinte. Aqui, na parte interna do corpo da mulher, existe uma região que é chamada de útero. E a parte externa do útero é chamada de endométrio, ok? O endométrio, que é a camada mais externa do útero, todo mês ele se desfaz.
e aí acontece a menstruação. Ele só vai se desfazer se não tiver acontecido a fecundação, ou seja, se o óvulo que foi liberado durante o ciclo menstrual da mulher não foi fecundado por um espermatozoide, acontece o que a gente chama de menstruação. Então, elimina-se toda essa parte externa aqui do endométrio da mulher, ok? Então, sangra, né? E aí, a cada 28 dias acontece todo o ciclo novamente. No caso desse ciclo menstrual, as meninas podem acontecer uma coisa chamada de TPM, né? Essa TPM, pessoal, pode alterar o humor, pode gerar fortes dores, pode gerar dor de cabeça, dores abdominais, né? De cada pessoa vai variar. Agora, se essas dores forem muito intensas, se isso mexe demais com o seu emocional, é melhor pedir, né, o pai ou a mãe, para poder estar levando no ginecologista, que é o médico especializado para esse fim, tá bom? Então, as meninas podem, né, ter vários tipos de sentimento, como a gente já falou, nervosa, preocupada, animada, curiosa, estranha, deprimida. Então, isso daí é um mix de coisas, né? E isso é normal, tá, pessoal, de acontecer. Além também de sentir dores, né? Existe o período fértil da mulher. Como que a gente conta esse período fértil? Ó, a contagem de dias de um ciclo é dada a partir do primeiro dia de sangramento até a próxima menstruação. Cada pessoa é diferente. Algumas mulheres podem ter um período de 23 dias e algumas de 28 dias e outras de 35 dias. Isso vai ser muito variável. Então, como que você calcula isso daí? Começando do primeiro dia de menstruação, você conta mais 28 dias. Aí vai ser o seu segundo ciclo, tá bom? Pode acontecer até mesmo dentro do mesmo mês, tá vendo? Se as pessoas têm ciclo de 28 dias. Se tiverem ciclo menores, mais chance de ser no mesmo mês, tá, gente? E tem pessoas que podem ser até de 35 dias essa diferença aí de ciclo menstrual, tá bom? Então, temos que ter cuidados, né, pessoal? Hábitos de higiene. Durante a menstruação, a menina não pode praticar atividade física, a menina não pode comer certos tipos de alimento, tudo caô, gente. Vida que se segue normal. O único cuidado que a gente tem que ter a mais um pouquinho é relacionado à higiene, né? Tomar geralmente mais banhos ao dia, se necessário, trocar o absorvente várias vezes e tudo mais, ok? A fecundação, ela só vai acontecer depois da época de puberdade, tá? Mas isso não quer dizer, pessoal, que a menina chegou à primeira menstruação, ela já está pronta para ter uma gravidez, para ter uma gestação. Engano, né? Muitas das vezes isso acontece muito precocemente. E aí o corpo fisicamente não está preparado para isso. O organismo ele não está preparado para isso ainda, tá bom? Mas a gente vai falar aqui como que acontece isso. O que que é essa fecundação? Quando o primeiro óvulo amadurece, vai ser eliminado, né? Se acontecer a união do óvulo com o espermatozoide, acontece o que a gente chama de fecundação. Como que acontece isso? Ó, no corpo da mulher, o óvulo ele é produzido no ovário, tá? Então, ali ele é amadurecido e ele é liberado. Ele vai passar por esse canalzinho aqui, ó, que é chamado de tuba uterina, tá bom? E ele vai fazendo esse caminho. Vamos dizer que aconteceu uma relação sexual e aqui veio caminhando os espermatozoides. Como os espermatozoides possuem cauda, né, pessoal, eles vão nadando naquele líquido que é eliminado no sêmen, tá bom? Então, eles vêm nadando, 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 atingem aqui essa região da tuba uterina e se encontra com o óvulo. E ali acontece o que a gente chama de fecundação, tá? Ela pode acontecer em qualquer lugar aqui dessa tuba uterina. Quando acontece a fecundação, essa célula que vai ser formada ali, a célula ovo, ela começa o seu desenvolvimento e ela vai caminhando de volta aqui na tuba uterina até ser implementada aqui no útero. Então, aqui que essa célula ovo vai ser gerada e o embrião vai se desenvolver aqui, nessa região do útero, tá bom? Então, por isso que quando teve fecundação e quando a mulher está grávida, né, digamos assim, não há menstruação, exatamente por isso, ó, porque o embriãozinho tá ali e ele precisa ser nutrido e gerado ali no útero. Então, por isso que a mulher não fica menstruada, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos uma imagem, né, onde está acontecendo a fecundação, no caso.
Uma outra curiosidade é que apenas um espermatozoide fecunda o óvulo, tá bom, gente? Então, você é o espermatozoide campeão do seu pai. Pense nisso, né? Só um espermatozoide de trilhões que saem ali da ejaculação que vão fecundar o óvulo, tá bom, pessoal? Então, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui, tá? Vou colocar aqui em anexo para vocês as atividades de hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, pode estar me chamando e me perguntando, ok? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.